Isso é um tema muito grave, porque, de fato, a gente tem um estudo contratado feito para o tombamento estadual da Serra do Curral. E a gente tem esse estudo não levado à votação no CONEP, que deixou, inclusive, de se reunir durante todo o ano, inclusive, para não pautar o estudo. A gente tem hoje, né, uma pessoa investigada, já apontada pela Operação Rejeito, que era o diretor do IEFA, mas é importante dizer que acima dele estava o secretário de Cultura, que saiu às pressas do seu cargo num domingo à noite, nas vésperas da deflagração da Operação Rejeito. Acho importante constar isso aqui para que todos entendam o que a gente está falando de um trabalho sério, feito com estudiosos, pago pelas instituições de justiça e jamais apreciado pelo Conselho do Patrimônio. Eu espero que a gente consiga agora avançar para o tombamento da Serra do Curral, porque esse é um dever que o Estado tem com a sociedade. Vamos agora, gente, escutar o Eduardo Evangelista Ferreira, membro da Associação de Proteção Ambiental de Ouro Preto, APAOP, por videoconferência. Boa tarde, pessoal. Eu falo aqui de Ouro Preto, representando a APAOP, que é a Associação de Proteção Ambiental de Ouro Preto. A gente vem há muito tempo falando sobre esses processos fraudulentos de mineração. Eles começam errado na ANM, passam pelo Estado e chegam nos municípios. A gente espera que essa operação da Polícia Federal também atue em nível municipal, porque as cartas de anuências que são dadas, as certidões de conformidade, elas estão sendo feitas de forma fraudulenta também. Aqui em Ouro Preto já teve carta de anuência que o prefeito falou que não assinou e depois apareceu assinada, e aí ele disse que alguém assinou por ele eletronicamente. A gente já teve revisão de votos do CODEMA, que negou uma das empresas que está nessa operação, a HG. O CODEMA recusou, e aí refizeram a votação e forçaram duas pessoas a mudar o voto, e aí deu anuência para a HG. Agora a Polícia Federal mostra que está tudo errado e faz a suspensão. Eu gostaria de saber da secretária de Meio Ambiente, que já está no cargo há tanto tempo, se não fosse a Polícia Federal, o que a senhora ia fazer para poder investigar esses crimes que estavam sendo cometidos aí debaixo dos olhos de todo mundo, com várias comunidades em todos os lugares manifestando contra essas minerações predatórias, fraudulentas, criminosas. Quais eram as ações da Secretaria para poder coibir esse tipo de crime? Porque se não fosse a Polícia Federal investigando a partir de denúncias da população, esses crimes seriam perpetuados? E eu gostaria de aqui dar todo o meu apoio aos servidores efetivos do Sinsema, que ao longo dos anos desse governo Zema vem sendo sucateado todo o processo dos servidores, e chegando a esse ponto das empresas chegarem dentro das estruturas e corromper toda a linha de decisão dos órgãos de licenciamento. Então eu gostaria também de saber para o futuro, porque onde está sendo feita essa mineração criminosa no Botafogo, eles foram lá, degradaram a área, e agora com a suspensão dos trabalhos, vai começar o período chuvoso, a gente vai ter muito risco de deslizamento dos taludes que foram criados, pode acontecer até interrupção da BR que passa bem próximo à mineradora Patrimônio. Então eu gostaria de saber quais serão as ações da SEMAD para poder recuperar essas áreas e prevenir novos problemas com o início do período chuvoso, principalmente aqui na região do Botafogo, em Ouro Preto. A gente precisa que a secretária explique como que ela vai atuar também para que esses problemas de corrupção dentro do sistema de licenciamento não volte a acontecer. E a gente tem que lembrar o seguinte: essa operação da Polícia Federal é para a mineração de minério de ferro. Então a gente precisa, deputada Bela, Beatriz, a gente precisa que essa CPI também abra mais o campo e investigue os outros elementos minerados no nosso estado. A gente tem aí a bola da vez, que são as terras raras, a gente tem as pedras preciosas. Então, como que a gente pode fazer para colocar na CPI que também se expanda esse leque? Porque a operação
rejeito foi somente para minério de ferro. E a gente sabe que Minas Gerais tem diversos outros elementos que são minerados e que também precisa ter uma ação efetiva de fiscalização para poder coibir esses crimes que a gente foi apresentado pela Polícia Federal na Operação Rejeito. Muito obrigado pelo espaço aqui. Seguimos em luta. E CPI já. Muito obrigada, Du. Aproveitando, Du, a gente também quer saber se o decreto que foi emitido para favorecer a mineradora Patrimônio, permitindo a regularização de empreendimentos poluidores, se esse decreto será revogado. Adiciono aí essa pergunta em relação a Ouro Preto. Beatriz Ribeiro Bartolo, assessora técnica de moradores de São Gonçalo do Bação. Meu nome, então, é Beatriz Bartolo. Eu estou aqui a convite de alguns moradores de São Gonçalo do Bação, com os quais eu tenho trabalhado há mais de 5 anos, para contar um pouco mais do que tem acontecido por lá, e que, muito similar às outras situações que a gente vê acontecer aqui em Minas Gerais, aqui na Serra do Curral, no Cerro ou em outros lugares. Lá em São Gonçalo do Bação, a gente tem sofrido com uma ameaça direta da tentativa de implantação de um empreendimento minerário que eles tentam enquadrar somente enquanto logístico, é um terminal de minério, para uma empresa chamada Bação Logística. Para contexto, São Gonçalo do Bação é um povoado histórico, situado no meio do quadrilátero aquífero ferrífero. É um povoado de 400 habitantes que concentra a maior parte das atividades culturais, políticas e econômicas da região e apoia diretamente outras comunidades rurais próximas, como Mangue Seco, Açude, Teixeiras, Córrego do Bação e outros. E, na maior parte do tempo, o terminal ele é construído dentro das plantas industriais, das mineradoras, para manejo de cargas, como minério de ferro, mas que, nesse caso, a Bação Logística está propondo a construção dele a menos de 500 metros desse povoado histórico, especificamente na Ferrovia do Aço. Então, o que a gente vê que está acontecendo lá no Bação é um histórico de tentativas extremamente nocivas de implantação de empreendimento, respaldadas pelo poder público, municipal e estadual, como bem ressaltado aqui, que tem colocado em risco direto os modos de vida, as sociabilidades, as espacialidades, as condições fundamentais de existência dessas pessoas em São Gonçalo do Bação e região. A licença para esse empreendimento, depois de 10 anos de tentativa, de 3 licenças diferentes e artimanhas e acordos extrajudiciais, os TACs que a gente bem conhece, inclusive um deles assinado por uma das pessoas que estão sendo investigadas e provavelmente condenadas, o Vitor Tavares, assinou um TAC em 2023, e a licença foi concedida no início desse ano, em fevereiro, assinada pelo Fernando Baliani. Então, a gente precisa rever esse caso urgentemente. O empreendimento ainda não começou a ser instalado, mas a empresa já assedia de várias formas os moradores da região. Antes mesmo de existir a licença, ela já tinha criado um escritório na localidade, começou com uma série de intervenções socioculturais, com o que a gente concebe, entende, enquanto investimentos antecipatórios, com potencial de manipulação mesmo e tentativa de tornar esse empreendimento viável a todo custo, partindo de argumentos moralistas, que a gente bem conhece. E é isso, essa licença precisa ser revista, tem diretamente acusados envolvidos nisso, nesse esquema todo que saiu agora. Essas pessoas estão em risco, o patrimônio cultural da região está em risco, o mental da região está em risco, a vida dessas pessoas está em risco, já tem sido diretamente influenciada e, no caso, prejudicadas, arrasadas pelo que está acontecendo. É preciso uma auditoria desses fatos e uma investigação detalhada dessa atuação completamente destrutiva da empresa. Eu espero que realmente aconteça uma CPI aqui nessa casa, que seja possível uma apuração desses fatos e que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados por suas práticas. A empresa que obteve a licença lá está entre as investigadas e a gente quer que todos esses processos de licenciamento envolvendo essa quadrilha criminosa sejam revogados, sejam revistos e os fatos sejam esclarecidos. É muito importante. O Wallace Alves de Oliveira Silva, presidente do Sindicato de Servidores
dos servidores do Serviço Público de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todas e todos, servidores que estão no anexo, no cafezinho aqui, que, né, de Belo Horizonte, mas que vieram de Montes Claros, da Zona da Mata, do norte de Minas, né, como um todo, do noroeste. Enfim, temos gente de todo lugar do Estado querendo acompanhar esse debate. Um momento muito importante, nós hoje estamos há 25 dias de greve geral. Adiantamos, inclusive, que a narrativa, quando, né, reunindo as 21 pautas que nós tínhamos, com o mote "O Cisema resistirá", era justamente falando da desestrutura que propicia algumas distorções no nosso trabalho técnico, mas também abre espaço para esse tipo de ocorrência vexatória que nós vimos ser publicizada na semana passada. E, nesse ponto, é importante começar no cabeçalho, que a Janine usou a palavra felicidade, e eu imagino que as comunidades, ao verem aquilo que elas estão repetindo há tantos anos, exposto, estampado no jornal, venha esse sentimento, e, infelizmente, os trabalhadores e as trabalhadoras do Cisema não puderam compartilhar desse sentimento. Não foi felicidade. No nosso caso, foi perplexidade, preocupação, por não saber o que seria, o que viria para o futuro, e não vieram boas notícias, inclusive. Nós não podemos crer que esse governo tem um mínimo de constrangimento, e não tem. Então, é preciso começar dizendo e repudiando a fala do governador Romeu Zema, quando ele diz de não admitir que servidores públicos, assim, de modo genérico, que servidores públicos corrompam o Estado. Sim, as pessoas que estavam corrompendo eram servidores públicos, mas a gente tem que pormenorizar a questão. Eram servidores que exerciam cargo e função política indicados pelo governo Zema. Não eram servidores de carreira, concursados, e que estão ali com um compromisso, princípio com a ciência, com a sociedade, com a aplicação das normas. É importante dizer isso como cabeçalho, porque aí já começa um movimento que a gente vê na imprensa, em outros setores, para que coloque-se isso numa mesma cesta, né? A cesta da criminalização do serviço público, que serve para levantar as narrativas de vamos desmontar, vamos privatizar, vamos acabar com isso, porque isso aí é tudo corrupto. Então, a gente não teve nenhum minuto para dizer, olha, que bom veio à tona. Não. No segundo seguinte foi a preocupação com as consequências disso e o que vem no lugar disso aí que foi deflagrado. Então, é importante começar com isso para dizer o seguinte: eu estou aqui agora com essa medalhinha que os nossos servidores, a Bela também está, que os nossos servidores, os conselheiros, vieram hoje com essa forma de protesto, trouxeram, achei engraçado, mas por conta da medalha do mérito ambiental. O senhor Rodrigo Franco, que hoje está preso numa penitenciária de segurança máxima, ele recebeu isso das mãos da secretária, passou no Fantástico. Então, acho que a primeira pergunta é se a secretária entregaria novamente, secretária Marília, para o Rodrigo Franco uma medalha dessa, que se tem mérito ambiental, se o Fernando Benício, da Zeladoria do Planeta, receberia novamente uma medalha do mérito ambiental, se tivesse dado tempo, se o Arthur Delfim teria recebido uma medalha do mérito ambiental, e questionar, sobretudo, por que servidores que desempenham trabalhos que são essenciais, mas que são um chão de fábrica, que está lá no interior, geralmente nas festividades do fim do ano, sequer são chamados para receber qualquer tipo de mérito, muito menos esse tipo de medalhinha que vai geralmente para o setor produtivo, para essas federações, esses sindicatos que representam interesses outros que não o meio ambiente. Então, talvez essa aqui seja do mérito, aquela lá é do demérito. Então, vamos chegar nesse acordo como ponto de partida. Dizer que 25 dias de greve, aí vem a deflagração dessa operação da Polícia Federal, e o governo anunciou algumas medidas. E a gente atentamente está procurando entre essas medidas, e a gente não viu nada anunciado em relação à estruturação do Cisema. Nada anunciado em relação aos 21 pontos que a gente entregou, que inclusive fortaleceria uma categoria de servidores públicos efetivos de carreira para lutar contra esse tipo de ingerência. E agora nós estamos enfrentando um gelo, deputado. Faz 15 dias que o governo não nos responde, o governo até
até agora não fez uma única proposta, uma única contrapartida de um ofício que a gente entregou para eles e discutiu todos os pontos no dia 8 de julho. Nós estamos... Atenção, setor produtivo que está sendo prejudicado, que está perdendo dinheiro. Nós entregamos no dia 8 de julho, até hoje não veio uma única contraproposta. Estou mentindo, secretária? Não teve uma única contraproposta que não seja: não podemos dar nada, acaba com a greve. Então, a greve vai continuar, vai ficar mais forte, mas mesmo diante de tudo isso que foi jogado na cara da sociedade, o governo anunciou tudo quanto é coisa, menos a estruturação efetiva da nossa secretaria. Como se isso fosse uma coisa pontual e não tivesse relação de uma coisa com a outra. É vergonhoso. Nós estamos há 15 dias, desde o dia 10, que foi a nossa última mesa de negociação, onde nada foi oferecido, sem uma previsão de quando vai ser a próxima rodada de conversa. Vocês têm noção do quanto isso é desrespeitoso? Do quanto isso é vexatório na situação que a gente está vivendo hoje? Sabe o que foi anunciado? Vai ter uma equipe de fiscalização, eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, secretário. Vai ter uma equipe de fiscalização da FEAM, com a SEMAD e a Polícia Ambiental, indo em todas as empresas que foram citadas no processo. Eles vão lá presencialmente, parece que vai ter até helicóptero, vai ser um espetáculo. Eu queria saber o que vocês esperam encontrar nesses lugares agora, setembro de 2025. O que vocês esperam encontrar em loco? Porque se eu fizer uma verificação por satélite, eu consigo saber se teve modificação na área desde a última vez que nós vimos. A gente não tem esse tipo de orientação normalmente, nem para a empresa que a gente desconhece as operações. Se for um Lasras, se for uma coisa mais simples, a gente não vai antes de fazer uma verificação. Por que vai todo mundo em loco nessas empresas, assim, do nada? Não estou dizendo que isso é uma medida ruim, mas me parece muito mais uma medida cosmética, publicitária, para ter uma fotinha da FEAM e da SEMAD dizendo que está fazendo alguma coisa. O que tinha de crime ambiental acontecendo lá já foi, minha gente. A licença já foi vendida, a coisa já aconteceu, andou. Agora vai mandar o pessoal lá para fazer exatamente o quê? Eu não preciso nem dizer que os servidores do sistema do meio ambiente exigem essa CPI, porque tem mais coisa para vir à tona. E para ir encaminhando, presidenta, eu gostaria de perguntar para a secretária, a senhora está há 5 anos no cargo, né? Quantos assediadores foram tirados, foram removidos por esse motivo, de ofício? Não é porque teve uma investigação, não. Essa pessoa estava assediando em torno de algum resultado específico, ela orientava para mudar parecer, ela queria impedir auto de infração. Quantas vezes a senhora tirou alguém por esse motivo? Quantas vezes a senhora pediu para que fosse feito de maneira preventiva auditoria em todos os processos de determinada natureza em alguma regional? Porque os servidores não veem isso acontecer. Isso não é comum, né? Quantas vezes isso na sua gestão foi colocado? Então, agora realmente, fazer auditoria nesses processos que a Polícia Federal já deflagrou, ir em loco nesses processos que a Polícia Federal já deflagrou, gente, os dados já estão todos com a polícia, esses aí já foi feito o papel que vocês não fizeram a tempo. Agora a gente quer saber o que é mais. Então, precisamos de CPI, precisamos de estruturação, e os servidores têm muito o que dizer sobre a nossa estrutura interna. Para terminar mesmo, no lugar do senhor Rodrigo Franco, já foi publicado a senhora Maria Amélia Lins como substituta para a presidência da FEAM. Já falei isso em outra audiência. Eu gostaria, secretária, que a senhora falasse por quê. Sabe por quê? É difícil achar dentro dos quadros técnicos da FEAM, estado afora, alguém que saiba menos de licenciamento ambiental do que a senhora Maria Amélia Lins. Porque o mais novinho ali tem 11 anos de licenciamento ambiental mineiro. Por quê? É essa senhora que vai assumir. A senhora secretária sabe do histórico dela enquanto diretora-geral do IEF? A senhora conhece as conversas que rodam o corredor? Porque se chegou em mim com detalhes, talvez a gente pode marcar um café e eu dizer por que foi a Maria Amélia indicada para esse cargo, com tanto de cargo técnico, sendo que a senhora diz em todo lugar que a senhora é de carreira, que faz um trabalho técnico. Por que é a Maria Amélia Lins que vai assumir? Diante desse histórico todo. Então, acho que dá para concluir por aqui, mas, assim, temos muito mais coisas para ser respondida do que a propaganda do governo consegue dar conta. Obrigado pela mesa. Muito obrigada, Wallace. Presidenta. Aproveitar aqui e esclarecer que eu já pedi
para que a secretária Maria Amélia Lins, na verdade, fosse sabatinada. Porque, na verdade, a sabatina ela deve anteceder a nomeação e não proceder. Mas, de qualquer maneira, a gente está aguardando aí a mesa diretora agendar essa sabatina.